Olá, eu sou o Dr. Paulo Domênico Júnior, cirurgião plástico, e você está no Dose da Beleza. Eu sou a doutora Liliana Anami, doutora em odontologia, especialista em harmonização orofacial. Esse é um espaço para a gente refletir sobre saúde e estética e também sobre o impacto emocional que essas escolhas trazem. Hoje o tema é autoestima e vamos conversar sobre como ela é construída, resgatada e como influencia diretamente a forma como nos enxergamos. Autoestima não é a mesma coisa que ego, e entender essa diferença é essencial para saber os procedimentos estéticos podem ou não afetar e resolver essas questões. Mas antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para você, médico ou dentista. Você se sente realmente protegido juridicamente nas suas práticas? Se a sua resposta foi sim, só porque você usa termos genéricos, eu sinto te dizer, você pode estar desprotegido. Cada especialidade precisa de contratos e termos de consentimento adaptados e personalizados. O Dose da Beleza conta com o apoio do escritório Ariane Vilas Boas, advocacia especializada em direito médico, referência em suporte jurídico para os profissionais de saúde. Então já deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha esse episódio com alguém que precisa refletir sobre esse tema. Vamos com a gente? Dose da Beleza, onde estética e saúde caminham juntos. Com o Dr. Paulo Domênico Júnior E doutora Liliana. Para falar sobre esse tema, a gente convidou Sonilena Sonimaker, psicóloga formada pela Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e Letras de Lorena e psicanalista, formada pelo Instituto Nebulosa Marginal. Possui atuação em consultório, é supervisora, coordenadora de grupos de estudo e cursos de formação em psicanálise, além de supervisora do Instituto Crescendo. Seja bem-vinda, Sonilena. Eu que agradeço, muito obrigada, pelo convite e eu espero que a gente possa conversar de uma maneira, gostosa. Com certeza. Vamos fazer um contexto? Autoestima não é algo fixo. Ela é construída ao longo da vida, a partir das relações que temos, da forma como somos vistos e até da forma como aprendemos a lidar com as críticas. E ela começa a ser moldada ainda na infância e na adolescência. Pais, professores e o ambiente social têm um papel direto em fortalecer ou fragilizar a forma como a pessoa se enxerga. Mas a autoestima também pode ser resgatada. Adultos com experiências negativas podem reaprender e se reconhecer a se valorizar, mesmo depois de passarem por momentos muito difíceis. Então, hoje vai conversar com a psicóloga e psicanalista Sonilena Sonimaker sobre como a autoestima se relaciona com a forma que nos vemos no espelho, com as nossas relações e até com os procedimentos estéticos, que podem ajudar, mas jamais substituir o cuidado com o emocional. Bom, vamos começar pelo básico. Muitas pessoas confundem autoestima com ego. Você pode explicar pra gente de forma clara qual que é a diferença nesses dois conceitos? Então, eu acho que é uma pergunta legal para a gente poder começar a conversar. Todo mundo conhece a palavra ego, né? O ego é uma instância psíquica, é um funcionamento psíquico, né? E o ego é aquele que se relaciona com o mundo, né? Eu diria que a gente tem três realidades. Eu diria a nossa percepção do mundo é dividida em três realidades, tá? Então você tem uma realidade psíquica, interna, subjetiva, que é aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você entende do mundo e que só você sabe, tá? Isso é interno. Tem uma realidade externa, que é aquilo que você vê, capta, escuta pelos seus órgãos dos sentidos, né? Então, pegando um exemplo, a minha realidade psíquica de estar aqui é uma, de estar aqui de vocês é outra, né? O que a gente vê, o que eu estou vendo é a realidade externa, né? Mas existe uma outra realidade que é o que a gente vai chamar de uma realidade compartilhada ou uma terceira área da experiência, que é a relação que se estabelece entre as pessoas que estão aqui, entre vocês que estão aqui e eu. Tá? O ego, né? Essa instância, ela vai fazer esse movimento. Ela vai olhar para dentro, ela vai olhar para fora, ela vai olhar para a realidade compartilhada e, a partir daí, ela vai criar algo desta relação. Tá? Então, a gente até brinca que quem adoece, né, quando uma pessoa adoece psiquicamente, quem adoece é o ego. Porque é ele que tem que fazer esse interjogo entre tudo isso, tá? A autoestima, né, ou o gostar de si, o apreço por si, ou o si mesmo, né? Você pode também dizer que a autoestima é o si mesmo, né? Ela é a constituição que você vai desenvolver ao longo da vida, né? Então, o apreço por si, ele pode influenciar, ele não é uma influência, né?
ele meio que vai conduzir a maneira como você se relaciona com o mundo. Então, você pode se relacionar com o mundo a partir de um lugar suficientemente bom, né? Ela conhece a palavra. Ela escuta essa palavra. Ou você pode partir de uma interpretação do mundo a partir de um lugar de invasão, de um lugar de desamparo, de um lugar de sofrimento, né? Então, eu diria que a autoestima é o desenvolvimento ao longo da vida e que só cessa quando você morre, né? Por quê? Porque ela se desenvolve ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu sou uma mulher de mais de 60 anos, né? Eu tenho 62. A minha estima por mim, a percepção que eu tenho de mim, é diferente de quando eu tinha 20. Né? Se eu tiver uma autoestima aos 62 de 20 anos, eu vou sugerir para mim que faça psicoterapia, porque eu estou louca. Né? Por quê? Porque eu vivi 40 anos. Não é possível que eu sinta, pense, entenda o mundo da mesma forma que eu tinha quando eu 20. Né? Então, eu espero ter... Né? Não, perfeito. Ajudado. Quando a gente fala de autoestima, a gente sabe que ela começa a ser construída na infância, né? E como pais e educadores podem ajudar crianças e adolescentes a construírem uma autoestima mais robusta? Bem, eu diria que a autoestima, que é o si mesmo, é construído desde o momento que se nasce, né? Então, e ele é construído como? Como é que se começa o processo? A partir de um ambiente suficientemente bom. Eu gosto de frisar essa frase, que é a frase que é suficiente, né? Significa o quê? Que não pode ser maravilhoso, não pode ser excepcional, tá? Porque se for maravilhoso, excepcional, não é real, né? Então, também se for invasivo, se for destrutivo, se for violento, também é muito ruim, né? Então, tem que ser suficiente. O que é ser suficiente? O ambiente suficiente é um ambiente que falha. Mas ele falha em doses homeopáticas, ele falha nos momentos adequados, ele falha de acordo com o que a criança é capaz de absorver. Então, eu diria que, para uma criança, o que se precisa? Que o ambiente seja devotado a ela, né? E devotado, eu acho que é importante esclarecer, devotado não significa a tirania de sua majestade o bebê. Né? O que a gente o vê, intocável, o grande chefinho. O intocável, o grande chefe, né? Sua majestade. Não, né? O ambiente suficientemente bom é um ambiente que, inclusive, diz não e deve dizer não. Né? A gente sempre recomenda, né? Eu posso ser um pai e mãe legal, ou mãe e mãe, ou pai e pai, tanto faz. Ou vô e vó. Não, seja chato. Né? Os melhores pais são os chatos. Por quê? Porque são eles que cuidam. Então, eu diria assim, que você precisa cuidar, você precisa zelar, você precisa estar atento, né? E, de uma maneira importante, zelar, cuidar, estar atento, tomar decisões, né? É você quem decide durante muito tempo, é você quem pensa e toma as decisões por uma criança, por um adolescente. O processo de autonomia, ele é um processo gradual, né? Então, as decisões para uma criança e para um adolescente precisam ser graduais, não podem ser... Uma criança não decide, né? Como eu tenho conhecimento de criança com febre, né, de 4 anos, e que a mãe não levou ao hospital porque ela não queria. Não, ela não decide isso. É o adulto quem decide. Sim. Tá? E isso fortalece a autoestima. Porque fortalece, assim, a criança passa a entender que se gosta dela. E que se gosta dela, ela deve ser alguém muito interessante. Porque se gosta dela, né? Então, cuidem dos seus filhos, se interessem por eles. E não se interessem só porque ele é bom aluno, né? Eu também já ouvi, nossa, eu não sei o que aconteceu, ele é tão bom aluno. E eu tenho vontade de dizer assim... Como se isso fosse motivo para não ter outros problemas, né? Mas isso não é garantia de coisa nenhuma, ser bom aluno. E a gente deveria saber, porque nós passamos já por isso e tínhamos mas exemplos. Todo mundo esquece, né? Que foi criança e foi adolescente, né? Mas isso é interessante, porque depois que a gente passa para a vida adulta e que traz muitos desafios, a gente vai ter perdas, frustrações.
E hoje em dia, com um problema muito grande, e aí para todo mundo, desde crianças até adultos, que são as redes sociais, né? Como que uma pessoa que perdeu a autoestima, que está em baixa, como que ela pode resgatar essa autoestima? Essa pergunta é boa, né? Porque, assim, em psicologia a gente nunca tem, na psicanálise a gente nunca tem uma resposta simples para nada, né? A gente complica tudo. Eu pensaria o seguinte: primeiro, um grande aviso, né? Eu aviso todo mundo. Perda, frustração, comparação faz parte da vida. A pessoa vai ter que aprender a lidar com isso. É impossível você viver sem perder, sem se frustrar, sem ser comparado. Isso não existe. Então, precisa aprender. Agora, para que você, após isso, né, possa se recuperar, né, então você vai ter que entender, primeiro, que aquilo que você pensava sobre si, aquilo que você viveu a partir de perdas ou frustrações ou transformações, de que talvez aquilo não exista mais, né? A vida é assim, né? A vida, a cada segundo, ela vai se transformando, né? Então, talvez você possa dar a oportunidade, né, para saber quem é que surge a partir do sofrimento, a partir da queda, a partir do desamparo. Surge alguém. Então, talvez seja interessante você olhar para esta pessoa que surge, tá? É claro que as redes sociais, elas têm várias camadas, né? E elas podem ser altamente destrutivas, né? Então, de início, eu acho que a pessoa precisa fazer uma leitura muito interessante das redes sociais, né? Esses dias eu ouvi, mas todo mundo é feliz na rede social. E aí eu preciso lembrar a pessoa que ele é um recorte, né? Aquilo é um recorte. A pessoa faz um recorte milimétrico daquilo, né? Então, às vezes intencional, né? É sempre intencional. Eu diria que é sempre intencional, né? Todo mundo quer mostrar o melhor, ou todo mundo quer se posicionar de uma maneira a ser invejado, amado, idolatrado, salve, né? Então, eu acho que a pessoa precisa ter um pouco de discernimento, maturidade. E se, com tudo isso, você não conseguir, aí eu procuro um profissional, né? Eu acho que a pessoa mais... Procura um profissional da psicologia, que vai ajudar você a olhar para si mesma. Porque a questão não é você sofrer, né? O sofrimento faz parte da vida, o sofrimento é bom, porque só não sofrem os sociopatas e psicopatas. Esse pessoal não sofre. Fora isso, se você não for assim, né, você vai sofrer. A questão não é o sofrimento, a questão é o que é que você faz com o seu sofrimento. Então, se você não sabe o que fazer com ele, procure um profissional da área. Excelente. Né? Eu sou uma pessoa terapeutizada há muitos anos, né? E eu gosto... A gente sempre brinca, tem um meme na internet, né? Eu faço terapia, porque se, sei lá, 5 pessoas fizessem, eu levava alta da minha. Não. Mas eu já encaminhei muito paciente, eu já encaminhei muitos alunos, inclusive, para terapia. Mas num dos episódios anteriores, a gente falou sobre dismorfismo corporal. Nós dois trabalhamos com procedimentos estéticos. Como você vê essa fragilidade de autoestima e essa relação com o aumento do número de procedimentos estéticos sendo feitos por aí? Bem, o mundo está meio louco, né? E as pessoas perderam completamente, às vezes, a capacidade de avaliar, né? O dismorfismo corporal sempre existiu, né? Mas ele é acentuado, né, por uma projeção idealizada de que o ser humano atingiu um status, né, uma condição que é fixa, né? Existe uma ideia de que você pode ser eternamente jovem e imortal, né? Essa é uma fantasia, porque você não pode. Mas os procedimentos estéticos, principalmente conduzidos por atores, atrizes, celebridades, influencers, eles dão a ideia de que eles estão num outro nível, né? E aí as pessoas mais, digamos, mais comuns, né, elas invejam, elas querem aquilo. Então, quando uma atriz que tem 70 anos faz um procedimento que parece 40, né, que é uma ilusão, porque ela continua tendo 70 anos. Ela não é jovem. As pessoas vendem como jovem, mas é uma falácia. Ela tem 70. Só que quando se vende isso, as pessoas
querem. E elas são capazes de qualquer loucura para fazer isso. Porque o que o ser humano está em busca ainda é da vida em que todos os desejos são satisfeitos. Né? Então, você falar de frustração, ou falar de limites, ou falar de aceitação, ou falar de envelhecimento, parece que você está cometendo um crime. Né? Então, eu acho que devem chegar nos consultórios, né? o desejo de ser outra pessoa. Né? Mas o fato é que nenhum procedimento vai transformar você em outra pessoa, a não ser você mesmo. Talvez mais esticadinha, mas continua sendo você. Mas isso é interessante, até porque tanto a doutora Lilian como eu acho que nós somos pessoas muito razoáveis. Uhum. Então, apesar de a gente trabalhar com a área estética, a gente consegue enxergar, talvez um pouco de experiência também, alguns casos em onde uma cirurgia ou um procedimento ele vai dar um empurrão na confiança, né? Porque, que nem eu falo assim, a maioria das pessoas gosta de se vestir bem, de se arrumar, acho que faz parte disso, a gente tem que evitar o excesso. Só que alguns colegas, por exemplo, né, áreas com um dimorfismo corporal mais intenso, por exemplo, rinoplastia, são áreas faciais, eles já tentaram, e a maioria das vezes com insucesso, colocar um profissional da psicologia para fazer uma primeira consulta ali, depois da consulta com o cirurgião, para tentar identificar algum apelo emocional ou algum problema que esse paciente ele não vai se beneficiar da questão estética, porque ele tem um problema muito mais profundo que deva ser tratado antes. Eu sei que não é fácil de primeira você perceber isso, né? Mas como a gente poderia tentar diferenciar o paciente que você fala, não, olha, ele tá bem, a vida tá legal, tá tudo equilibrado, ela só quer fazer isso, ele só quer fazer aquilo outro. Então, olha, essa pessoa aqui, eu acho que ela tá com outros problemas que, se a gente fizer a cirurgia agora, mesmo que tenha sucesso nessa cirurgia, ela não vai ficar feliz. Olha, eu diria que primeiro, se uma paciente, eu acho que vocês até falaram num outro episódio, se a paciente aparecer com uma foto e dizer, eu quero isso aqui, né? Ela já está dizendo, olha, eu tenho uma fantasia acerca de mim mesma. Né? Eu acho você que não posso ser isso. Né? Eu acho que eu posso ser isso, eu quero ser isso, eu quero ser esta pessoa. E se você quer ser outra pessoa, você já tem um grave problema, né, de si mesma. Então, eu acho que a primeira, eu quero ser isso aqui. Né? E isso vale tanto para procedimentos, cirurgias, quanto para fazer o cabelo, quanto para fazer uma maquiagem, que você não quer ser você. Né? Então, eu acho que é a primeira coisa. Né? E eu penso que tem que conversar antes, né, com a pessoa, né? E aí entender um pouco assim, como é a vida dela, o que ela está esperando, o que ela imagina, há quanto tempo ela quer aquilo, por que ela quer aquilo, o que ela espera que ela vai alcançar, né, com aquele procedimento. Né? Você sabe que tem uma pergunta que eu faço na primeira consulta para os pacientes, que eu falo assim, o que você imagina que vai mudar na sua vida, tanto do seu estilo, do que você faz no cotidiano, ou até uma roupa, depois da cirurgia. Porque eu quero saber, assim, o que ela está imaginando que, ao fazer essa cirurgia, se vai mudar. E é normal falar, doutor, poxa, eu tive filho, então eu não ponho mais biquíni e tal, então assim, mas está tudo tranquilo na minha vida. E até aquelas pessoas que falam assim, eu não consigo mais me olhar, o meu casamento está ruim, tudo mais. Aí você já percebe que existe uma questão... Esta pessoa é pessoa para psicoterapia. Existem buracos que, por melhor que seja o procedimento, a técnica, o pós-operatório, por melhor que seja, eles não vão ser cobertos, né? Quando eu falo isso para os meus alunos que... no início da profissão, a gente tende a falhar tecnicamente, por falta de conhecimento, às vezes por querer ultrapassar a linha, tentar um negócio diferente, não sei o quê. Depois a gente passa por uma fase onde a gente tem o que eu chamo de erro de rastreio, que é exatamente esse erro, de não entender bem quem está do outro lado e onde são os buracos que ela está querendo cobrir, porque eventualmente não é comigo que ela vai resolver isso. Então, porque assim, se você não gosta de você, né, se você não desenvolveu, né, esta condição de aceitação de si, né, de sentir-se confortável na própria pele, não é um procedimento que vai fazer com que você passe a se sentir confortável. Se você tem um casamento, né, numa relação que está
fragilizada, sejam quais foram os motivos, não é porque você vai aparecer mais bonita, né, ou mais elegante, ou com o corpo mais, enfim, né, torneado. Até porque, eventualmente, falando de procedimentos estéticos, não de cirurgias, às vezes a pessoa vem na expectativa de que o marido vai perceber e às vezes o marido não percebe. E ela volta ainda mais frustrada com o resultado porque ela queria ser vista, né? E ela não foi. Então, mas ser vista não é fisicamente, Sim, né? Ser sim. vista é de um lugar de existência e de ser importante para o outro, não Sim. necessariamente a estética. Ok, a estética, somos atraídos pela beleza. Todo ser humano é, né? Então, acho que faz parte de compor isso, mas o amor não está associado à beleza. Eu acho que essa é a coisa que mais deveria se bater a tecla. O amor não se ilude com a beleza. O amor não se sustenta pela beleza. O amor não está nem aí para a beleza. Ele não dá a mínima para isso, né? Quem se importa com isso, com a beleza do outro, é a fragilidade de si mesmo. Quem se encanta e só se liga em quem é belo, é frágil emocionalmente. Né? Porque se fosse assim, só os bonitos casariam e seriam felizes. E não. Não é Sim. assim. Não funciona assim. E às vezes tem aquele casalzinho meio mambembe que tá junto há 30, 40, 50 anos. E felizes. E são felizes. Então, né, eu acho que talvez entender um pouco da história, né, de quem vocês, do paciente, quem vocês vão atender, né? E assim, o quanto ela se sente confortável consigo mesma, né? A ideia é assim, o que isso vai mudar na sua vida? Eu diria assim, cara, não muda nada não, mas eu vou me sentir mais legal, né? Eu fiz Bléfaro, né? Eu fiz em dezembro. O que isso muda na minha vida? Não mudou nada, eu continuei fazendo as coisas, mas eu me sinto mais legalzinha, né? Eu estava com uma expressão meio cansada e, achei legal. E olha que eu demorei para me acostumar com o meu rosto. Eu levei um tempo para me adaptar. E olha, foi só isso. Mas eu fico imaginando quem realmente... Faz grandes mudanças. Nossa, eu acho que é um impacto É interessante, tremendo. né, que eu costumo brincar no consultório, que eu falo assim, que a paciente que tem mais chance de ter sucesso na cirurgia, eu falo assim, é quando vem um casal acompanhados, onde os dois se apoiam, onde os dois estão felizes pelo que vai acontecer ali e que não querem exageros. Independente da cirurgia, eu falo assim, isso aqui é garantia de sucesso, porque... Num procedimento cirúrgico, você também pode ter intercorrências. Sim. E aí, se você não está preparado psicologicamente para isso, uma pequena intercorrência que fosse, e pode ser às vezes maior, ela vai te aprofundar numa tristeza, porque você achou que aquilo ia resgatar a sua autoestima, Sim. e de repente você teve um problema, e o companheiro ou a companheira fala assim, mas também você quis fazer isso. Por que você foi mexer nisso? Você foi mexer nisso, e aí de repente você entra numa espiral, né, de tristeza, vamos dizer assim. Sim. Mas a gente que é paciente sempre pensa, né? Assim, quando eu fui fazer... eu fiz, eu não tinha nada, eu não tinha nem a minha pálpebra não estava caída, eu não tinha nenhuma indicação clínica, né? Mas você pensa, puxa vida, lá vou eu mexer no que tá quieto. Tá quieto, por que você vai mexer? Sabe? Sim. Então, a gente, por isso, às vezes poxa, então procura um bom profissional, né? Perfeito. Gente, Com certeza. não vai fazer, não acredita em milagres. Sônia-Helena, na sua visão clínica, o que você acha que mais afeta a autoestima em mulheres e em homens? E se é diferente em mulher e em homem? É completamente diferente. Né? O que afeta na mulher, a sociedade. Né? O que afeta nos homens... É fato que a mulher se veste, se arruma para outra mulher? Como é isso, do ponto de vista psíquico? Eu acho que nós, mulheres, somos estimuladas a sermos mulheres em potencial de atração. Né? Então nós somos estimuladas, né? Toda mulher ainda, né? Ela vale o que ela atrai, né? Então a gente precisa de um homem para nos validar, e esse homem não pode ser qualquer homem, tem que ser um homem também forte e potente e seguro e confiante. Isso diz, e é engraçado que isso dizer que esta mulher é boa, né, se ela tem esse tipo de homem, né?
A mulher é vista ainda como um troféu. Então, a mulher bonita, a mulher charmosa, a mulher arrumada, né? É a mulher valorizada. Né? E, nesse sentido, isso para o homem é completamente diferente. A maturidade para o homem é um prêmio. Não é? Basta você olhar os homens mais maduros, né? Um pouco mais velhos. Né? Vamos lá, eu estava pensando aqui, olha para o Pedro Pascal. Né? Que é né? Do momento, sou fã de carteirinha. Né? Olha para ele, pô, o cara tem cabelo grisalho, o cara tem nariz torto, ele deve ter acontecido alguma coisa no nariz dele, tá? O cara tem todas as rugas dele no rosto, certo? O que dizem dele? Charmoso, sensual, sexy, nossa, igual vinho. Pegue uma mulher e faça a mesma coisa com ela. O que eu vou falar dela? Que ela tá velha, que ela é descuidada, que ela é uma bruxa, né? Que ela tá acabada, que ela deve ser mal amada, né? Então, assim, a pressão sobre a mulher, ela é muito diferente e a gente sucumbe. É muito difícil para uma mulher. Mas o que afeta mais a autoestima do homem, então? A potência, a virilidade. É isso que afeta eles. Né? A ideia de que ele não é mais um macho dominante. Né? Essa é a ideia. Né? O que afeta os homens, né, é se ele continua transmitindo uma ideia de virilidade. Né? Mesmo assim, os homens também, a gente vê, né, não brinca, né? A autoestima masculina é uma coisa assim, fabulosa. Né? Porque para o homem, toda mulher o quer. Né? É muito engraçado, porque você pode ver homens feios ou, sei lá, desinteressante, mas esses homens feios ou desinteressantes ou sei lá o quê, eles se referem, assim, eles ofendem as mulheres, eles dizem que aquela mulher é feia, eles dizem que aquela mulher está fora do peso, eles dizem que aquela mulher é gorda, eles dizem que aquela mulher deveria pintar o cabelo, não é? Porque mulher que não pinta cabelo é trágico. Não é? Ela é vista o quê? Como uma mulher que nem é mais mulher, nem se vê mais ela. Então, eu acho que o que afeta a autoestima da mulher é ela não ser mais um objeto de desejo. Por isso, inclusive, a velhice para a mulher, ela é muitas vezes associada à solidão. Né? Um homem dificilmente olha para uma mulher mais velha, se interessa por uma mulher, mesmo que ele seja mais velho. Né? Então, ele é um homem de 70, né, que quer arrumar uma companheira, quer namorar, ele não vai arrumar uma mulher de 70 anos, para ele é velha. É enlouquecedor. Mas peraí, meu amigo, você tem 70 anos. Por que você não pode arrumar uma mulher de 70 anos para você? Né? De 69? Não, ele quer uma mulher de 40, que ela é jovem, ela é bonita, ela é interessante. Então, ela é um troféu para ele. E isso diz a ele que ele é viril. Né? Que ele ainda é o rei da selva. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Não sei se... Né? E a gente, como profissional da saúde, como que a gente pode ajudar os pacientes a enxergarem a beleza real sem criar falsas expectativas? Que conselho você daria para nós? Até porque, no mundo competitivo que a gente vive hoje em dia, com muito profissional da área de saúde e de estética, existe, às vezes, eu percebo isso, uma competição em cada vez somente mostrar aqueles resultados mais impactantes, né? E aí a gente acaba gerando mais expectativa do outro lado. Às vezes, né? Na maioria das vezes. E que pode gerar mais frustrações. Né? Sim. Para vocês, eu só consigo dizer, conversem. Conversem com seus pacientes, esclareçam a cirurgia, sabe? Esclareçam os prós, né? Quais são as vantagens daquela cirurgia, né? Eu acho que esclareçam dentro da idade dela o que é possível, dentro do estilo de vida dela o que é possível, né? Então, se uma mulher tem 70 anos, né, e vai fazer um facelift, né, acho que é o nome, né?
o que você está buscando, né? Ah, eu quero parecer 30 anos. Olha, isso não é possível. O seu tipo de pele, o seu tipo disso, o seu tipo daquilo. Então, eu acho que, de verdade, assim como na psicanálise, a anamnese é tudo. Sim. Porque você precisa conhecer a pessoa com quem você vai trabalhar, né? E tentar mostrar a ela a maior possibilidade de realidade, né? Do que é possível, né? E agora, se a pessoa não ficar satisfeita, bem, aí se você tiver, né, o seu trabalho é conduzido por um senso ético, você vai perder a paciente, ok? Ela vai embora procurar alguém que vai fazer a loucura dela. Que ela quer e tem, sim. Ok? E tem. Mas, se você não quer ser esse profissional, né, diga não. Não posso, não vou. Eu não consigo atender as suas expectativas. Perfeito. E antes da gente ir para os nossos quadros, uma última questão aqui, para quem está ouvindo o podcast, está assistindo a gente no YouTube, né, que está no momento de baixa autoestima, não sabe por onde começar a se reerguer, qual conselho você daria? Eu acho que eu daria 2 conselhos. Primeiro, diminua o que você consuma. Olhe bem o que você consome de rede social, né? Porque você pode estar consumindo produtos, né, que realmente dizem o tempo todo que você não é nada. E existem várias maneiras de dizer que você não é nada sem dizer que você não é nada, né? É só estimular seus desejos, né? Então, se você consome muitas coisas onde a imagem que você está associada ao que você tem, certamente você vai se frustrar. Né? Porque talvez você não possa ter o carro X, a bolsa Y, o sapato, a roupa, né? Os procedimentos, né? Tudo tem um custo e às vezes o custo é altíssimo, né? Então, tente olhar para aquilo que você está consumindo, né? Se não está estimulando, você se sentir um nada, tá? E às vezes você até é uma pessoa legal, né? Só que às vezes você está sendo, olha, você não tem a bolsa. Então, você não é nada, porque você não tem a bolsa XYZ, tá? Agora, se mesmo assim continua difícil, se você já entendeu, né, que você não é aquela pessoa, né, até porque ninguém é, né? Ninguém é, né? Todo mundo ninguém parece ser, às vezes. As pessoas parecem, elas até são em alguns pontos. O fato é que todo mundo é precário. Né? Todo mundo está na beira do abismo, todo mundo tem suas questões, né? E por que a gente é precário? Bem, porque tudo pode mudar numa questão de segundos, né? Então, existe uma precariedade inerente à condição humana. Mas, se tudo isso não é possível, eu diria, procure um psicólogo. Vá fazer psicoterapia, eu garanto para você que ele vai te ajudar. Excelente. A gente continuaria uma sessão de terapia aqui facinho. Mas a gente precisa partir para os nossos quadros. E o primeiro deles é o fazia e não faz mais. Eu quero saber de você, como psicóloga, que tipo de atendimento ou procedimentos, enfim, indicações você realizava no passado ou outros colegas realizavam e já caiu em desuso quando o assunto é tratamento ou acompanhamento de um paciente com questões de autoestima? Olha, eu acho que o que se fazia é acreditar que, né, bem brincando, acreditar que a verdade está lá fora, sabe? Bem, esqueci o nome da série, adorava essa série. É a ideia de que o mundo traz as respostas para você e o mundo está sempre certo, né? Então, talvez a gente fazia isso antes, talvez as pessoas faziam uma psicologia positiva, sabe? Em que a gente vai adequar a pessoa, sabe, ao ambiente, né? Vai pacificá-la, apaziguá-la, para que ela seja sempre feliz, sempre contente, sempre animada, né? Então, eu acho que hoje o trabalho é justamente o contrário disso. Primeiro que todo o trabalho hoje ele é biopsicossocial, né? Então, todas as questões da nossa cultura, da nossa sociedade, tudo isso nos atravessa, né? Então, o trabalho é voltado para isso, né? E eu diria que hoje o nosso grande trabalho é trazer a indignação. Se você está indignada, você está com saúde. Se você não estiver indignada com o que você está vendo,
Talvez você não esteja consciente. Talvez você não esteja consciente. Excelente. Talvez você seja só um zumbi e não sabe. Muito bom. A gente tem outro quadro aqui que é o faria e não faria. Você, se fosse paciente, mas com os conhecimentos que você tem, quais práticas você faria ou jamais faria para manter uma autoestima saudável? O que eu faria e não faria? Eu não faria nada que me modificasse a ponto de eu não me reconhecer, tá? Eu não... Assim, que eu já falei, né? Eu fiz a blefaro, então eu fiz uma cirurgia plástica, porque não tinha indicação, né? Então eu fiz. Mas, assim, com exceção do meu olho mais abertinho, não tem diferença nenhuma. Tanto é que quem sabia, reparou, porque sabia. Quem não sabia... Agora vai saber. Agora vai saber. Mas quem não sabia, sinceramente, gente, nunca ninguém... Não chegou pra mim, nossa, depois que você fez... Então, eu acho que para mim é isso. E eu não faria nada que dissesse que eu não pudesse me sentir confortável. Eu acho que é exatamente assim. Eu não quero ser jovem novamente. Que horror. Né? Eu acho que a juventude ela pode ser muito legal, mas ela é cheia de altos e baixos. Né? Eu não quero ser jovem novamente, até porque não sou. Isso seria uma mentira. Né? Mas eu quero ser uma senhorinha simpática. Então, eu acho que eu faria se me deixasse, assim, parecer uma senhora. Nossa, que senhora mais bonitinha, né? Muito bom. É isso que eu quero. Que senhora mais bonitinha. A gente parte para o dose única. Eu vou Tá. te apresentar 5 situações clínicas, tipo uma pergunta, uma resposta. Ok. Brevemente, o que você faria com uma criança abalada? Uma criança com autoestima abalada por conta de bullying? Eu diria, se os pais estiverem prestando atenção, eles vão perceber mudanças no comportamento. Né? Então, prestem atenção nos seus filhos. Conexão. Escolas, Conexão. por favor, prestem atenção. Né? Prestem atenção. Então, eu diria que a criança que sofre bullying precisa de ajuda psicológica, em 90% dos casos. Preste atenção. E adolescentes inseguros com a própria aparência, o que os pais podem fazer? Os pais podem ajudá-lo. Né? A primeira coisa é diminuição de consumo de rede social. Precisa diminuir isso, e eu sei a dificuldade que é fazer isso. Né? Quando eu li essas perguntas, eu diria, nossa, eu vou responder psicoterapia para todas elas. Né? Assim, porque, na realidade, o que os pais podem fazer é cuidarem do filho, é estarem próximos, né? É entenderem o que está acontecendo e, às vezes, buscar ajuda. Sim. Adulto com baixa autoestima após término ou perda. Psicoterapia. Também. Mas eu diria o seguinte, meu amigo, aprenda que você vai perder. Então, aprenda a perder. Aprenda a fazer algo. O sofrimento faz parte, né? O sofrimento faz parte, né? Quem não sofre é sociopata, né? E quem entra em desespero, talvez tenha condições psíquicas mais graves. O sofrimento não é um problema. Né? Às vezes a pessoa chega no consultório e fala, eu estou sofrendo tanto. Eu falei, que bom, primeiro, você está viva. Então, se você está viva, logo você sofre. Agora, vamos olhar para o seu sofrimento. Vamos deixar de lamber a ferida. Ou lamba, mas lambe andando. Lambe andando. Mas eu ouvi uma frase muito boa no passado, que foi assim, a bom da vida, enquanto a gente está vivo e não tem uma doença terminal, que ela dá pra gente outra chance. Sim, né? constantemente. Então, a gente pode aproveitar isso aí. Exatamente. Uma pessoa que busca autoestima só através da estética. Não vai alcançar. Boa, fica a dica aí. E um Não vai paciente com alcançar. autoestima fragilizado por pressão das redes sociais. Deleta logo essa rede social. Reveja sua relação com as redes sociais, reveja sua relação com o mundo, né? Descubra algo na vida que faça a sua vida ser interessante, né? Porque faz parte, né? As redes sociais, elas não são necessariamente interessantes, elas podem ser cruéis, absolutamente cruéis, e faça terapia. Faça Vamos. terapia. Muito bom. Por você, por quem convive com você, pelos seus filhos, pelos por seus... você, pela sua vida. Você imagina, você vai viver até os 90 anos, 100 anos, você vai ainda vai estar desse jeito. Por favor, né? Terapia não é coisa de doido, né? Não. é. Terapia é coisa de gente. É coisa de gente. É coisa gente de gente. viva. Muito Muito bem. bom. E bom, nosso último quadro chama Por Trás do Carimbo. Helena, conta pra gente um hobby, uma paixão, algo que te faz bem fora da sua prática profissional. Assim, eu acho que
Eu adoro, sabe o quê? Jogar Uno. Mas a minha grande paixão mesmo, eu não gosto de jogar, né? A minha grande paixão é jogar Candy Crush. Eu amo. Olha só! Eu amo. Temos uma campeã aqui. Temos uma campeã de Candy Crush. Gente, eu jogo há anos. Eu acho que eu não jogo todos os dias, né? Não sou assim, mas eu acho que eu tô no nível 3.000 e pouco. Eu sei que já tem 11 mil. Eu tô no nível 3.000 e pouco. Eu amo porque eu acho que o Candy Crush é igual a vida. Tá tudo indo bem e você desaba. Né? Você acha que tá mal, de repente tudo dá certo, sabe? Você ganha um monte de coisa, de repente você perde tudo, sabe? E ele é um processo individual, você aprende com ele, né? Você vai tentando entender o que está acontecendo ali. E às vezes você faz tudo certo e dá tudo errado, mas você sobrevive, você começa de novo. Muito bom, muito então, bom. Candy Crush é fabuloso, eu amo Candy Crush, eu sou fã absoluta. Muito bom. Muito obrigada por estar conosco. Foi uma conversa deliciosa. Eu que agradeço. Esse episódio mostrou pra gente que a autoestima é construída dia a dia e vai muito além do que o espelho reflete. Cuidar da mente e das emoções é tão importante quanto cuidar da aparência física. Aproveita para seguir a gente no Instagram, @Dose da Beleza, e compartilha esse conteúdo com aquele teu colega que está precisando ouvir falar sobre isso. E se inscreva no nosso canal no YouTube. Toda semana tem episódio novo do Dose da Beleza. A gente se encontra no próximo episódio de Dose da Beleza. Até lá!